Olá, bom dia. Meu nome é Anderson Lima e juntamente com a Daiane Costa, o Heráclito Freitas e a Teresa Raquel, nós vamos falar sobre modelagem computacional através do método dos elementos finitos de estruturas metálicas. A utilização de estruturas metálicas na construção civil tem tido um grande crescimento, pois elas vão desde a construção de casas até prédios comerciais, residenciais, viadutos, hospitais, faculdades, shopping centers. Tudo que se possa imaginar na construção civil hoje pode ser feito também através de estruturas metálicas. E isso tem proporcionado aos arquitetos e engenheiros soluções eficientes e de alta qualidade, pois esse tipo de estrutura está associada à ideia de sofisticação, inovação e estratégia de planejamento. Falando sobre modelagem computacional em estruturas metálicas, entende-se que a modelagem computacional é uma área voltada para a aplicação de modelos matemáticos e técnicos de análise computacional. Na engenharia civil, ela tem um papel fundamental, pois é através dela que a gente pode modelar e analisar uma estrutura e tendo respostas, pois a modelagem computacional ela determina os esforços, as tensões, as tipologias construtivas e o suporte da construção em geral. Como ela é feita através de softwares modernos, ela também reduz o percentual de, de erro na elaboração da obra e otimiza a logística de espaço, tempo de construção e recursos financeiros. E não só isso, ela também tem outras vantagens, como, por exemplo, ela possibilita analisar seções da estrutura separadamente, determina os esforços e tensões, níveis de resistência e composição geral da peça, otimiza a precisão de projetos e também reduz o custo da obra. Agora eu vou passar a palavra para o Renato Freitas, que vai dar continuidade ao trabalho. Olá, bom dia. Eu vou falar dos métodos elementos finitos e da sua aplicação para engenharia civil e análise de estruturas metálicas. Esse método, ele é uma área de campo multidisciplinar de todas as ciências que é realizado por meio de procedimentos matemáticos de equação diferenciais, as chamadas EDO, e análise computadorizada de softwares. E, atualmente, aqui no Brasil, para análise de estrutura metálica, ele é utilizado em várias empresas de pequeno e grande porte para fazer uma melhor análise, detalhamento e dimensionamento de toda a estrutura em geral, para que assim elas confiram melhor assertividade, melhor desempenho e a melhoria da qualidade dos projetos e análises estrutural em geral. Esse método do elemento finito, ele vai pegar a estrutura como um todo e vai subdividi-la em pequenos domínios e subdomínios até, conhecidos estes como nós ou elementos. A partir daí, ele vai analisar cada ponto em específico e vai determinar todos os esforços de tensão, de deformações, de ruptura, de fadiga, isso analisado dentre os melhores padrões de resistência envolvidos. No caso, nós temos também outro importante esforço que essa metodologia emprega e analisa, são os esforços de flambagem, que é uma pequena curvatura no eixo da estrutura, gerado por uma carga axial desenvolvida nas extremidades dela. Então, sendo assim, tal método é utilizado para aplicado na resolução e diagnóstico de diversos problemas que venham a ser analisados na engenharia e assim como também ele desenvolve a análise do comportamento do material para diversos outros ramos, que é a questão
campos da eletromagnética, do fluido, da estruturação geral do material. E aí, por ser isso, ele reduz o percentual de erro da obra, melhora a qualidade dos projetos, ele coordena a gestão de recursos financeiros também, ele administra, para que a gente sempre possa ter uma obra entre os melhores padrões, mas com o menor custo-benefício, e assim também, como uma das metodologias da metodologia BIM, ele pode reduzir em até 47% o percentual de erro da obra, ou alguma eventualidade adicional que venha a ocorrer. Então, ele possui alguns softwares que auxiliam nesse problema, isso vai ser falado mais à frente. E, bom, seguindo com a apresentação, vou falar sobre os tipos de modelagem em estrutura metálica. Como a gente sabe, um modelo da estrutura metálica ele pode ter diferentes etapas de aplicação ou níveis, dependendo do objetivo estudado. Com relação a isso, essas subcategorias podem ser divididas da seguinte forma. O projeto estrutural em arame, que ele pode ser feito em metodologia 2D e corresponde, no caso, ao processo da estruturação do material, assim, de pôr ela em prática. Tem a parte do método executivo, que é com relação a toda aquela análise projetista, de você produzir o projeto para a identificação de detalhes, métodos construtivos, e aí vem a parte do detalhamento, que é com relação a toda aquela parte de especificações do material, assim, detalhamento de peças em geral, ou então como vai ser o implante desse tipo de construção, e mais à frente eles vão ser estruturados em parte com a plataforma BIM, que esse procedimento vai ser especificado mais à frente no nosso trabalho. Bom dia, gente. Meu nome é Daiane e eu vou falar sobre alguns softwares utilizados nos projetos estruturais, tá? O primeiro é o SciPCAD. O SciPCAD permite calcular concepções estruturais praticamente ilimitadas, inclusive combinações de peças em concreto armado, como pilares, vigas e lajes com perfis metálicos, e vários tipos de pilares, incluindo pilares parede, postos de elevador e caixas de escada por elementos finitos, né? Que é o principal assunto do nosso seminário. Além dele, nós temos o Revit para engenharia estrutural. Ele simplifica os projetos desde o conceito de design até a fabricação, melhora a precisão da instalação e aumenta a viabilidade da construção, sempre conectando o projeto estrutural ao modelo detalhado, né? Além deles, temos o AutoQI, temos o SAP 2000, temos o SAP 3D, que ele é um software para cálculo estrutural e dimensionamento de elementos estruturais metálicos, como estruturas de alumínio, estruturas de madeira também. Possui uma entrada de gráfico fácil, onde o seu usuário pode desenhar a estrutura com um comando de cotas, né? Basta ele informar as dimensões do projeto ou importar um desenho do CAD. Além dele, temos o F-Tool. O F-Tool é um software
de análise bidimensional, estruturado no método de elementos finitos também. Ele faz análise de pórticos e bidimensionais com relatórios gráficos de irregularidades, esforços de momentos fletor, forças axiais e cortantes, né? Assim, são alguns softwares, mas sempre lembrando que nos dias atuais, realmente, todas as etapas de um projeto são utilizados desses programas de computador, né? Hoje em dia não tem mais como realizar essas estruturas sem que elas sejam totalmente calculadas de forma manual, mas é sempre bom lembrar que o sistema é apenas uma ferramenta, né? Que a responsabilidade pelo projeto é sempre do engenheiro que está manipulando a ferramenta. Bem, outro software que nossa equipe achou bastante interessante em nossas pesquisas de elementos finitos foi o SAP 2000, onde esse software ele possui diversas ferramentas de análise e processos que permitem fazer a consideração de grande deslocamento em cada etapa da estrutura. E aí essa análise modal ela é feita através de vetores próprios, baseado em casos de cargas não lineares. Dentro desse software, né, como eu estou falando, como eu disse, das diversas ferramentas, ele possui ferramentas de visualização de modelos, como o modelo analítico, modelo físico, ele possui sistemas de grelha, algumas opções de malhas e edições iterativas dentro das informações que a gente consegue colocar nele, né? Também ele faz algumas análises, desde análise simples, de modelos estáticos utilizados em análise 2D, a alguns modelos mais complexos e de grandes dimensões. E aí, como eu estava falando, né, essa aqui é uma das ferramentas do sistema, do software, que é a de objetos sólidos. E aí, esses sólidos, eles são elementos finitos de 8 nós, que são utilizados para modelar sólidos tridimensionais baseado numa formulação isoparamétrica. E o que é essa formulação paramétrica, né? Ela apresenta as mesmas pressões médias nesses pontos que a gente está analisando. Assim, essa ferramenta ela é bem útil para modelar tanto estruturas metálicas como outras estruturas, pois as suas reações elas variam, né, de acordo com a espessura, e aí ela faz essa análise tridimensional. Outra ferramenta que temos também é o Section Cuts. A utilização dessa ferramenta do Section Cuts, ela vai permitir a visualização transversal de forças resultantes e momentos em qualquer ponto da estrutura. E aí, o que é isso, né? Ele permite a integração automática e arbitrária de forças em qualquer parte do modelo estrutural. E nessa ferramenta, ela vai se basear na contagem das forças nodais e não na integração de elementos como placas e membranas. E aí, como é feito isso, né? Basta a gente considerar apenas um grupo de elementos finitos, que no caso seriam os nós, e esses nós, através dos quais as forças devem ser medidas, a gente analisa também a direção dos eixos de forças a serem obtidas. E aí a gente, antes de eu apresentar aqui um vídeo, eu gostaria só de mostrar, só um minuto. Caso vocês se interessem, né, depois visualizar como é feito algumas outras informações, né, do próprio sistema, você entra aqui no site do SAP 2000 e aí ele vai mostrar todas essas coisas que eu havia falado aqui. Eita, passou demais. As interfaces, essas opções de visualização de modelo, enfim. Então, realmente é um software bem completo. E aí eu gostaria de apresentar um vídeo que ele não foi feito pelo SAP, mas ele foi feito pelo um software chamado Inventor. E aí essa modelagem que eles fizeram foi em uma viga. Deixa eu voltar aqui, só um minuto.
Pronto. Essa modelagem aqui, ela foi feita, né, pelo software chamado Inventor, e aí nessa estrutura metálica aqui, a gente tem essa viga, ela está recebendo uma determinada força, e aí a gente pode perceber que a força aplicada na viga, ela vai causar esse movimento de deflexão, e a gente pode observar também os níveis de esforços, né? Algumas tensões que atuam nessa região. E aí, essa região vermelha aqui, que ela vai aparecer, a uma determinada força, a gente pode imaginar, na verdade, o seguinte: existe essa linha elástica, e na linha elástica está tendo essa curvatura, e aqui nessa região vermelha é onde a gente tem a deflexão máxima da viga, né? E aí, dependendo da força que está sendo aplicada, ela pode vir a romper. E aí, como esse é um software diferente, ele mostra essa análise feita pelo elemento finito. Outro vídeo também que eu gostaria de mostrar é esse aqui do Tecla. Bem, esse software ele foi utilizado para modelar esse estágio brasileiro que em 2014, né, que foi no tempo da Copa, ele teve que passar por uma reforma, e nessa reforma ele passou a receber 41 mil torcedores, e ele tinha que atender os padrões internacionais de segurança, qualidade, conforto e tudo mais. E aí eles utilizaram essa modelagem pelo Tecla e conseguiram, né, ampliar o estágio. E o Tecla foi importante nesse processo, pois ele permite a gente executar o projeto de detalhamento de estruturas metálicas de uma forma muito rápida, permitindo a gente trabalhar com multiusuários, sempre num único modelo. Quando você pensa que ele pode te reduzir prazos, ele acaba reduzindo custos. Na obra aqui da Arena, o desafio realmente é o prazo muito curto, e o vão da estrutura é muito grande, que foi utilizado aproximadamente 4.500 toneladas de aço na cobertura. A cobertura tem uma viga com um vão livre de 200 metros. É uma viga treliçada de 10 metros de altura por 4,5 de largura, percorrendo todo o comprimento do estádio. Essa precisão que a gente tem no detalhamento executado no Tecla é muito importante e nos ajuda muito. E é isso, pessoal. Antes de finalizar, eu gostaria só de indicar aqui para vocês, se eu conseguir pegar aqui, um estudo que foi um dos artigos que a gente leu, né, para fazer esse trabalho, e a gente achou bastante interessante, ele foi feito pela Simone Ribeiro e a Tauana.
elas vão falar sobre a modelagem computacional de perfil metálico tipo 1 enrijecido via o método dos elementos finitos, né? Então, ele vai fazer essa análise. E aí, para quem tiver interesse, depois eu posso passar para vocês. E aí, obrigada e bom dia.